Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, boa noite. Solicitamos a gentileza de transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone celular. Em nome da presidência da Câmara Municipal de Feira de Santana, iniciamos a 34ª sessão solene da Câmara Municipal de Feira de Santana, referente à segunda etapa do terceiro período da 18ª legislatura, para outorgar o título de cidadão feirense ao juiz de direito Dr. Gustavo Rubens Hungria, atendendo ao decreto legislativo número 69/2018, de autoria do vereador José Carneiro Rocha. Neste momento, passamos à composição da mesa de honra. Excelentíssimo vereador José Carneiro Rocha, presidente desta Casa Legislativa. Senhor Carlos Brito, secretário municipal de Planejamento, nesta sessão solene representando o doutor Colbert Martins da Silva Filho, prefeito municipal de Feira de Santana. Doutor Cleudson dos Santos Almeida, procurador do município. Convidamos para compor o plenário desta Casa Legislativa, doutor Márcio Gonçalves, assessor do homenageado, doutora Monique Santiago, servidora da 2ª Vara da Fazenda Pública de Feira de Santana, senhora Marivalda Santana, servidora da 2ª Vara da Fazenda Pública de Feira de Santana, senhora Geovana Mota, estagiária da 2ª Vara da Fazenda Pública de Feira de Santana, senhora Bárbara Guzmão, estagiária da 2ª Vara da Fazenda Pública de Feira de Santana, senhora Daniela Guimarães, estagiária da 2ª Vara da Fazenda Pública de Feira de Santana, senhora Geovana Muniz, estagiária da 2ª Vara da Fazenda Pública de Feira de Santana, doutora Maria Laura de Souza Soares e Silva, amiga do homenageado, doutora Marta Moreira Santana, juíza corregedora-geral de Justiça, doutora Dalia Zoro Queiroz, juíza de Direito da 3ª Vara Cível, doutora Cissa Vilas Boas, supervisora do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos, doutor Antônio Augusto Graça Leal, procurador da Câmara Municipal de Feira de Santana, gostaríamos de convidar também para compor o plenário desta Casa Legislativa o doutor Adriano Vieira de Almeida, juiz de Direito da 4ª Vara Cível, doutora Lina Falcão, juíza da Vara de Registros Públicos de Feira de Santana, doutor Régio Bezerra, juiz da 2ª Vara de Família de Feira de Santana, professora Ailda Vargas, coordenadora do curso de Direito da FATE, senhor Humberto Cedrais, ouvidor desta Casa Legislativa, ex-deputado federal e ex-vereador da Câmara de Feira de Santana, senhor Jair Onofre, senhor Alain Brito, nesta sessão solene, representando a secretária municipal de saúde, doutora Denise Mascarenhas. Gostaríamos de convidar também a doutora Regiane Xavier, juíza de Direito da 6ª Vara Cível de Feira de Santana, e o doutor Antônio Gomes, juiz da 5ª Vara Cível de Feira de Santana.
Gostaríamos de convidar também o doutor Pedro Isidro, da 3ª Vara de Família, e o doutor Antônio Pádua, da 1ª Vara Cível, e também o jornalista Fabrício Almeida. Em nome da presidência desta Casa Legislativa, solicito ao vereador Marcos Lima que conduza à mesa solene o juiz de direito, doutor Gustavo Rubens Hungria, o homenageado desta sessão, e a senhora Solange Mara Hungria, mãe do homenageado. Com a palavra, para a declaração de abertura desta solenidade, Sua Excelência, o vereador José Carneiro Rocha, presidente desta Casa Legislativa. Senhoras e senhores, muito boa noite. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta a 34ª sessão solene para outorgar o título de cidadão feirense ao juiz de direito, Dr. Gustavo Rubens Hungria. Anunciamos neste momento a execução do hino nacional brasileiro.
nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, bendiga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas cernes da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Gostaríamos de convidar também para compor este plenário a doutora Josefa Cristina, juíza de direito. E seu esposo, o senhor Paulo Henrique. Está aberto, Miguel. Com a palavra, Sua Excelência, o vereador José Carneiro Rocha, presidente desta Casa Legislativa. Solicito ao primeiro secretário desta Casa Legislativa, vereador Cadmiel Pereira, que proceda à leitura do expediente desta sessão solene. Boa noite a todos, boa noite a todas. Excelentíssimo senhor presidente dessa casa, a Casa da Cidadania, a Câmara Municipal, vereador José Carneiro Rocha, em seu nome, eu saúdo toda a mesa. Poder Judiciário, Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Presidência, Salvador, 16 de agosto de 2019. Senhor presidente, impossibilitado de participar da sessão especial de outorga do título de cidadão feirense ao juiz de direito, Dr. Gustavo Rubens Hungria, em razão de compromisso anteriormente agendado, agradeço o atencioso convite. Na oportunidade, faço voto de sucesso para o evento. Desembargador Gessivaldo Nascimento Brito, presidente. Gabinete do deputado Pastor Tom, Assembleia Legislativa da Bahia, Salvador, 22 de agosto de 2019, ofício GAB, DPT, número 03319. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, registramos a ausência do deputado estadual Pastor Tom, PSL, nesta solenidade de concessão de título de cidadão feirense, em virtude de outro compromisso já assumido nesta data. Aproveitando a oportunidade, o Pastor Tom parabeniza o magistrado Gustavo Rubens Hungria, da segunda vara da Fazenda Pública da comarca de Feira de Santana, pelo tão importante reconhecimento. Renovamos nossos sinceros votos de estima e agradecimento. Pastor Tom, deputado.
21ª Promotoria de Justiça de Feira de Santana. Boa tarde, através do presente, em resposta ao convite para a sessão solene dos dias 20, 21 e 22 de agosto de 2019, informo que Dr. Tiago de Almeida Quadros, promotor de justiça da 21ª Promotoria de Justiça de Feira de Santana, não poderá comparecer à referida sessão, pois estará em evento externo, representando a Associação do Ministério Público. Atenciosamente, Milena Gomes Rodrigues Costa, assistente técnica administrativa, 21ª Promotoria de Justiça de Feira de Santana, é o que temos no expediente, senhor presidente. Agradecendo ao vereador Cadmiel Pereira, convido o vereador Marcos Lima, segundo vice-presidente desta casa, para assumir a presidência desta sessão solene. Boa noite a todos. Concedo a palavra ao vereador José Carneiro Rocha, autor do decreto legislativo 69/2018, para saudar o homenageado e a todos os presentes, em nome desta Casa Legislativa. Excelentíssimo senhor Marcos Lima, presidente. Segundo vice-presidente presidindo a sessão solene dessa noite. Senhor Carlos Brito, secretário municipal de planejamento, nesta sessão solene, representando o doutor Cobé Martins da Silva Filho, prefeito municipal de Feira de Santana, doutor Cleudson dos Santos Almeida, procurador do município, excelentíssimo doutor Gustavo Rubens Hungria, juiz de direito, homenageado desta sessão solene, senhora Solange Mara Hungria, mãe do homenageado, colegas vereadores, Cadmiel Pereira, Jerusa Sampaio, Lulinha, Marcos Lima, Roberto Torinho, autoridades aqui presentes ou representadas, senhoras e senhores. Hoje, sem dúvida, é uma data muito especial para os feirenses, pois esta Casa Legislativa está otorgando o título de cidadão feirense ao doutor Gustavo Rubens Hungria. Homenagem merecida pelos relevantes serviços prestados ao nosso município. Doutor Gustavo Hungria é natural de Goiânia, capital de Goiás. É o filho mais velho do senhor Rubens Hungria e da senhora Solange Mara Hungria. Morou em Quirinópolis, cidade do interior de Goiás, e em Barra do Garças, no estado do Mato Grosso. O doutor Gustavo Rubens Hungria concluiu a graduação do bacharelado em Direito no ano de 1996, pela Pontifícia Universidade Católica do Estado de Goiás, quando foi orador da turma. No período de 1996 a 2002, exerceu a advocacia junto ao HSBC, Companhia de Seguros S.A., Itaú Seguros S.A., Porto Seguro, Companhia de Seguros Gerais, Indiana, Companhia de Seguros Gerais, e a Suda, Companhia de Seguros Gerais, dentre outros clientes. Foi membro fundador da Comissão de Advocacia Jovem da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Goiás, no triênio 1998 a 2000. Ingressou na magistratura do Estado da Bahia no ano de 2002, atuando nas comarcas da região oeste, em especial Riachão das Neves e Barreiras. Exerceu a função de diretor regional da Associação dos Magistrados da Bahia, AMAB,
nos biênios de 2003 a 2005, 2005 a 2007 e 2007 a 2009. Em 2011, chegou a esta cidade para assumir a função de juiz titular da Vara do Júri e Execuções Penais da comarca de Feira de Santana. E no ano de 2013, assumiu a titularidade da 2ª Vara de Fazenda Pública, ainda na circunscrição de Feira de Santana, permanecendo até hoje. Nos anos de 2011 e 2012, foi membro do Grupo de Monitoração e Fiscalização do Sistema Carcerário do Estado da Bahia, representando a Corregedoria das Comarcas do Interior. Atuou como juiz corregedor do Tribunal Regional Eleitoral e como professor de disciplina na área de Direito nas faculdades Uniana, São Francisco e Nobre, em Feira de Santana, atuando com empenho, habilidade em tomar decisões e excelência profissional. Levou no ano de 2017 a 2ª Vara da Fazenda Pública de Feira de Santana a 1ª colocação no ranking de produtividade da Semana Estadual de Sentenças e Baixas Processuais, entre as demais comarcas do Estado da Bahia. O doutor Gustavo Rubens Hungria é um exemplo de ser humano e de profissional que prima pelo fortalecimento do Poder Judiciário, exercendo o seu ofício com maestria, ética, competência e imparcialidade na distribuição da justiça. Com participação ativa na sociedade, nas áreas jurídica e acadêmica deste município e atuação exemplar, o doutor Gustavo Hungria é motivo de orgulho para a nossa cidade e faz jus ao recebimento do título de cidadão feirense. Parabéns ao mais novo cidadão de Feira de Santana. E para encerrar minhas palavras, gostaria de citar a definição de justiça segundo o Papa Francisco. A justiça é uma virtude, é um traje a ser usado sempre, pois influencia propósito e ação concreta. Muito obrigado, senhores. Retorno o trabalho dessa sessão ao presidente José Carneiro Rocha. Convido o vereador Roberto Tourinho, advogado dessa Casa Legislativa, para entregar a cópia do decreto legislativo ao doutor Gustavo Rubens Hungria. Solicito ao primeiro secretário, vereador Cadmiel Pereira,
Que proceda a leitura do decreto legislativo de número 69/2018. Câmara Municipal de Feira de Santana, Decreto Legislativo 69/2018. Dispõe sobre a concessão do título de cidadão feirense e dá outras providências. A Câmara Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, na conformidade do artigo 70, inciso 5, da Lei Orgânica do Município e artigos 274, parágrafo 2º e 400 do Regimento Interno e do Projeto de Decreto Legislativo de número 70/2018, de autoria do edil José Carneiro Rocha, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão feirense ao juiz de direito Dr. Gustavo Rubens Ungria. Artigo 2º. A mesa diretiva da Câmara Municipal providenciará a impressão do título, que será entregue em sessão solene, convocada especialmente para este fim. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução deste decreto legislativo correrão por conta de verba existente na Secretaria da Casa. Artigo 4º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrários. Mesa diretiva da Câmara Municipal de Feira de Santana, em 19 de novembro de 2018. Vereador José Carneiro Rocha, presidente. Vereador Everton Carneiro da Costa, primeiro vice-presidente. Vereador Marcos Antônio dos Santos Lima, segundo vice-presidente. Vereador Isaías dos Santos, terceiro vice-presidente. Vereadora Jerusa Maria Bastos Sampaio, primeira secretária. Vereador Luiz Augusto de Jesus, segundo secretário. Vereador Fabiano Nascimento de Souza, terceiro secretário. Gostaria de fazer o registro da presença aqui no plenário do ex-deputado, aliás, eterno deputado, Carlos Geilson, sem barba, mais simpático, e ouvidor geral do Estado, bem como a presença do professor Bento, representando nesta sessão solene o deputado federal Zé Neto. Solicito ao ouvidor desta casa, ex-deputado Humberto Cedraz, para, em meu nome, outorgar o título de cidadão feirense ao juiz de direito, Dr. Gustavo Rubens Ungria. Com a palavra, o juiz de direito, Dr. Gustavo Rubens Ungria, homenageado desta sessão solene, o novo cidadão de Feira de Santana. Para quem pensa que é fácil, mas é sempre mais tranquilo estar perto de pessoas queridas, né? E
Eu cumprimento o excelentíssimo senhor vereador José Carneiro Rocha, presidente desta emérita Casa Legislativa, o senhor Carlos Brito, secretário municipal de Planejamento, representando o doutor Colbert Martins Silva Filho, prefeito municipal de Feira de Santana, doutor Cleudson dos Santos Almeida, talentoso procurador-geral do município de Feira de Santana, a minha mãe, Solange Mara Hungria, né? Só as mães são felizes, e hoje espero honrar a senhora e meu pai, meu avô e minha avó Albertina. É acertado dizer que pela prática de atos justos se faz o homem justo, e pela prática de atos temperantes, o homem temperante. Sem essas práticas, não teríamos sequer a possibilidade de sermos bons. Aristóteles. Senhoras e senhores, cumprimento a todos. Em primeiro lugar, a minha colega e amiga Marta Moreira Santana, a quem eu recebo todos os meus colegas de magistratura e todos os servidores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Senhor vereador Cadmiel Pereira, senhora vereadora Jerusa Sampaio, senhor vereador Lulinha, senhor vereador Marcos Lima, senhor vereador Roberto Tourinho. Eu cumprimento todos os demais presentes no nome de vossas senhorias. Eu refleti sobre como começar este discurso e entendi que eu deveria começar pelo princípio. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e que ele separe as águas das águas. E assim se fez. Deus fez o firmamento e separou as águas que estão acima do firmamento, e Deus chamou ao firmamento céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Deus disse que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar e que apareça um continente. Assim se fez. Deus chamou ao continente terra e à massa das águas mares. Deus viu que era bom. Bíblia, livro do Gênesis. Conta-se que um acusador, notando que o rei, ouvindo, tapava um dos ouvidos com a mão, perguntou por que assim procedia. E o rei disse que estava reservando outro ouvido para ouvir a defesa. Fazer o juízo é o trabalho de todos nós. A Constituição Federal diz que o advogado é essencial à administração da justiça, o promotor de justiça é essencial, o defensor público é essencial. E não fala do juiz porque isso já é óbvio, é o juiz que deve compor o que se chama sabiamente de um diálogo processual. As partes podem brigar, mas esses sujeitos têm o dever essencial de promover a justiça. Fazer o juízo, e muita gente fala ter, mas ninguém tem porque não é uma coisa. Fazer o juízo é receber uma demanda, conhecê-la, avaliá-la, analisar se há procedência e, em seguida, decidir. O trabalho essencial da justiça é fazer
o juízo, à semelhança do Criador, separar o que é bom do que é ruim e dizer bem, dizer a jurisdição. Nós, magistrados do Egrégio Tribunal do Estado da Bahia, somos responsáveis pela porta de acesso a uma das grandes salas da nação brasileira, a qual juramos defender, enveredando os nossos esforços no sentido de fazer do direito um caminho, um rumo, um instrumento de promover o diálogo entre as partes e a paz social. Se ao Poder Legislativo, Excelência, e ao Poder Executivo cabem fazer a justiça social, ao Poder Judiciário cabe fazer a justiça jurídica, proferindo atos com independência, serenidade e exatidão, como preceitua a Lei Orgânica da Magistratura, a LOMAN. Esta é uma ocasião histórica e, para mim, de grande felicidade. Ser acolhido como estou sendo, na condição de cidadão de Feira de Santana, só poderia ser por ocasião e gesto de um homem conhecido por ser generoso, justo e acolhedor. Vossa Excelência, senhor presidente José Carneiro, é um exemplo para mim. E esta casa está representada por um homem como o senhor, cujo coração e a razão são conhecidos por acolher seus filhos. Hoje, termina por acolher mais um. Tenha certeza, Vossa Excelência, senhor presidente, da minha devoção por esta cidade, e do mesmo modo que um filho é devoto à sua família. Sim, filho, porque o que é um cidadão, se não um citadino, uma pessoa da cidade, que pertence à cidade, como eu já pertencia e agora pertenço ainda mais. Ilustríssimos senhores vereadores, os senhores hoje me trazem aqui. Há mais ou menos 2 anos atrás, era eu a outorgar aos senhores o título, o diploma de eleitos. Sim, eleitos. Vossas senhorias, mandatários do povo de Feira de Santana. Eu observava nos senhores, em cada um, o brilho, o talento e uma obra rara que é a eleição. Antes, eu estava a lhes outorgar o título de eleitos. Por meio da liturgia do cargo de juiz de direito eleitoral, os senhores se tornaram titulares do mandato eleitoral, fazendo viva a democracia. E nesta condição, por meio do rito da diplomação, hoje estão dignamente a exercer, como de fato e de direito exercem, a vontade popular nesta respeitável casa principal do parlamento. A casa da palavra, a casa legítima da palavra, da ética da palavra. A casa onde a vontade do povo encontra seu lugar por excelência, onde é a voz dos seus representados. Hoje, quis o destino ser eu a receber um título, e são os senhores que o outorga. Vejam, meus caros, como é a vida. Eu fiz por dever do ofício, e os senhores fazem por puro ato de generosidade. Eu agradeço sinceramente, e não sem uma tremedeira nas mãos, o privilégio de estar aqui, de onde falo agora, no lugar da palavra, no parlatório, neste púlpito. E não é fácil. E como representantes do povo, os senhores me concedem esta honra de falar para esta mesma cidade e do mesmo lugar de onde os senhores exercem a função.
o lugar legítimo e transformador, poder independente e harmônico. Os senhores governam esta cidade, conciliam e conduzem. Assim, vossas senhorias transformam a vida de todos nós. A generosidade com que aprovaram esta cerimônia e a forma com que me trazem aqui faz lembrar uma velha lição, muito antiga mesmo, de que a vida oficial e pública se dá por meio de liturgias, de um ritual formal e elaborado, indispensável e obrigatório. São ritos de passagem que servem para mostrar que aquilo que é devido foi feito como é devido, foi feito como deve ser feito, tanto em forma quanto em substância. O respeito pelo ofício público é dado pelo respeito à palavra, sobretudo pelo bem-dizer e o amor pela palavra. Somos únicos, cada um a seu modo, mas todos são iguais perante a lei. E não nos esqueçamos, não há um par de olhos igual a outro par de olhos. O sol nasce para todos, fazendo valer a força do trabalho e a compreensão das dificuldades de cada um. Que valorizemos a humildade para que tentemos, ao menos, sermos bons. Para os estudiosos, somos todos iguais perante a lei, embora ninguém seja igual a ninguém, mas perante a lei, todos são iguais. A maior conquista da modernidade, e a história considera a modernidade a partir ali do ano 1300, 1400, até os tempos de hoje, o período conhecido como modernidade. Para os estudiosos, a maior de todas as conquistas da modernidade não foi a ciência, não foi a medicina, foi a existência de uma Constituição. Na Idade Média, também conhecida como Idade das Trevas, certa vez um rei tirano disse: aos amigos, os favores, aos inimigos, a lei. Mas em nosso tempo, a Constituição da República Federativa do Brasil, de modo justo, consagrou a liberdade e disse no artigo 5º: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O direito vivo em nosso país é motivo para nos orgulharmos. Se não lembramos disso, eu relembro os versos do poeta Caetano Veloso: sou cego de tanto vê-la, de tanto tê-la inteira, o que é uma coisa bela. Por exemplo, a nossa Constituição Federal da República garante a homens e mulheres igualdade em direitos e obrigações. Estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Reafirma que sem ninguém será submetido a tortura e nem a tratamento degradante. Ser livre a manifestação do pensamento, e talvez este seja o primeiro de todos os direitos, a liberdade de poder pensar e de poder sentir. Diz ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, e que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. É uma Constituição republicana e democrática, e cabe a nós torná-la efetiva. Ainda há muito por se fazer,
mas o bom caminhante sabe prezar pelo caminho que já percorreu. E não despreza o sol na cara e o suor do trabalho que dá para chegar onde chegou. Porque dá trabalho, deu trabalho, a história registra. Como cantou Herbert Viana, partir andar, eis que chega. Já disseram que o homem é do tamanho do mundo que ele enxerga. O homem do direito, então, deve ser grande, porque esta é a maior causa da advocacia, a grandeza, somente encontrada na liberdade dos homens, na grandeza da alma, magnânima, que verbera sons de dignidade, decência e respeito. O homem é o ato em potência, e a liberdade é a razão de ser deste ato. Desejosos de palavras que dizem como nos comportar, estamos culminando no saber jurídico as nossas ferramentas intelectuais. Mas o que sabemos dar por elas? Sabe-se que a formação cívica deve ser concebida com o objetivo de formar homens humanamente justos, sensatos e corajosos. Nossa principal dificuldade é conhecer estas tantas coisas necessárias, que ora podem ser momentos gloriosos que representam a eternidade, mas também podem ser a mais abjeta colaboração contra a crença de uma sociedade mais justa. A história começa sempre, e nunca teremos a pátria que Deus nos destinou, enquanto não formos capazes de fazer de cada brasileiro um cidadão, com plena consciência dessa dignidade. Assim, a pátria é o passado, mas o futuro que construímos com o presente. A pátria é o esforço de sua juventude idealista, é a educação e o ensino transmitido através das pessoas que acumularam uma maior experiência de vida, e pelos que, apesar de já não estarem mais conosco, deixaram para sempre uma obra que a história consagra e sempre consagrará. E felizmente, da narração dos fatos notáveis deste país, registrou-se a presença de pessoas que forjaram esta grande nação. Dentre eles, podemos falar de Joaquim Nabuco, homem viajado e culto. O advogado pernambucano dedicou a sua vida à missão de tornar o Brasil uma terra realmente mais justa. Dizendo, na forma de luta, que acabar com a escravidão não basta. É preciso destruirmos a obra da escravidão. Podendo isto significar, nos dias de hoje, ser necessário sermos mais sensíveis diante das bases de sustentação de uma economia de escassez que privilegia uns poucos, em prejuízo da grande maioria da população brasileira. Precisamos ir além. Cuidar dos nossos velhos, das nossas crianças, sobretudo, remover os grilhões da escravidão que até hoje condenam esta humanidade. Precisamos e relembramos. Relembro também Rui Barbosa, jurista de espírito independente e altivo e retidão exemplar. O moço baiano jamais se curvou às exigências dos poderosos, permanecendo sempre coerente consigo mesmo, enraizando a democracia no Brasil. E Maria Quitéria, mulher nascida nesta terra em 1792, quando Feira de Santana ainda se chamava Fazenda de São José de Itapororocas. Aos 10 anos de idade perdeu a mãe. Mulher independente, alistou-se nas Forças Armadas, quando só homens podiam se alistar. Por força do então major Silvio Castro, habilidosa com as armas, líder nata,
foi mantida no exército, e mesmo sendo mulher, mostrando que o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, bastando para isso ser brasileiro de alma e de coração. E de nada serviria essas conquistas se não houvesse um documento que garantisse às gerações presentes e às futuras as conquistas de ontem para hoje. Como eu disse, de todas as conquistas da modernidade, a Constituição é considerada a maior delas. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, estabelece que nenhum país será considerado uma nação se não tiver uma Constituição e, através dela, assegurar direitos às pessoas. Assim, o Estado constitucional de direito é o direito à luz do dia, para que cada um possa ser o que é, humano. Sábio nas palavras de sua filosofia, Miguel Reale é antológico ao dizer: o direito é como o rei Midas. Se na lenda grega o monarca convertia em ouro tudo o que tocava, aniquilando-se na sua própria riqueza, o direito, não por castigo, mas por destinação ética, converte em jurídico tudo aquilo em que toca, para dar-lhe condições de realizabilidade garantida. Mas em nossa pátria, o que o direito tem tocado? Estamos no ano 19 do século 21. É uma época de crise. Não há um só aspecto da vida humana que não esteja sofrendo grandes transformações. Elas atingem os valores, as concepções de vida, o instrumental de ação. É o fim de uma era da história. Muitos só veem na crise aspectos negativos. É a degradação da humanidade, é o começo da destruição, é o final dos tempos. Mas o que mais perturba as pessoas, mesmo quando bem dispostas em relação à mudança, é a sensação de insegurança. A par disso, a incerteza e a insegurança oferecem campo fértil aos demagogos, aos aventureiros, aos oportunistas, aos corruptos. O otimismo corajoso da hombridade será sempre o antídoto necessário à descrença na justiça. Essa mesma descrença que permite a vida de indivíduos audaciosamente nocivos ao organismo social. Mas seria trágico se um mundo tão cheio de injustiças não sofresse mudanças profundas. Assim, o fato de estarem ocorrendo grandes transformações, implicando o aparecimento de novos objetivos e ferramentas de convivência, pode significar a correção das injustiças e o despontar de uma esperança para os marginalizados. A luta em torno dessas mudanças é que compõe a imagem da crise. Essa luta é o que dá sentido às nossas vidas, seja como advogado, jurista ou magistrado, ou qualquer outra função que exerçamos na sociedade. E só terá valido a pena se ao final, na curva da vida, pudermos ver que fizemos alguma coisa e contribuímos verdadeiramente para com a virtude. Nossa obra, então, será eterna, por menor que seja o grão de esperança plantado. Esta aspiração é fecunda no mundo jurídico. Para isso, o acesso à justiça deve ser garantido cada vez mais. Neste sentido, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, adotada pela Assembleia das Nações Unidas, estabelece no artigo 8º, texto este de 1789, como eu disse:
E a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão diz no artigo 8º: todo homem tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais, para que eles sejam reconhecidos pela Constituição e pela lei. Vê-se por aí qual tamanha é a nossa luta, bastando olhar nos dizeres de Norberto Bobbio a realidade que é e a realidade que deveria ser. Não é mesmo admissível e nem mesmo tolerável diante da realidade da vida. Que o sistema legal da prestação jurisdicional continue a espremê-la em uma limitada esfera, protegendo apenas a propriedade e os interesses da classe dominante. É absolutamente imprescindível que resgatemos a cidadania dos excluídos, e essa é a principal missão da judicatura que se presta verdadeiramente à busca da justiça. O historiador Gautier Walter, em sua obra A Cavalaria e os Aspectos Secretos da História, escreveu: a inteligência é sentida pelo medíocre como uma injúria, a generosidade como uma humilhação. Assim, a história deve avançar mascarada, porque os homens têm medo da verdade, ela desvenda suas mentiras. O sentido da nossa vida é restabelecer a verdade sempre que a encontrarmos mascarada. O conteúdo histórico dessa verdade é a nossa própria vida. Sabemos que o espectro da lucidez assusta muitos. Mesmo assim, buscamos sempre a justiça da lucidez e precisamos aplicá-la à realidade. Neste sentido, Fernando Pessoa é magistral. A realidade sempre é mais ou menos o que nós queremos, mas só nós somos sempre iguais a nós próprios. E somos quem somos devido ao sentimento de afeto, estima e consideração das pessoas que sempre estiveram ao nosso lado. Minha mãe. Que palavras poderia eu dizer para expressar a minha gratidão? Desde os vigias, dos senhores vigias do fórum, as pessoas que fazem os serviços gerais, aos servidores cedidos pelo município de Feira de Santana, generoso para com a justiça. Todos são muito importantes. Aos senhores policiais militares, os senhores que tantas vezes me fizeram companhia na solidão da hora difícil, adentrando madrugada em julgamentos judiciais. O trabalho dos senhores merece o meu maior respeito e a minha elevada admiração. Gratidão aos meus colegas de magistratura, aos meus amigos de jornada, meus irmãos, tão essenciais à vida como à própria vida. Seja pelo espírito de luta, a candura, aquilo que representam, que é a força da justiça. Não poderia deixar de falar do meu orgulho de pertencer ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. A história registra, é o mais antigo das Américas, é o primeiro, é o tribunal decano da América Latina. Só por isso se vê o tamanho da nossa responsabilidade. Registro o nome do senhor presidente, o excelentíssimo senhor desembargador Gesivaldo Brito, e de nossa excelentíssima senhora corregedora-geral de justiça, desembargadora Libete Teixeira, que não vem poupando esforços para dar à justiça baiana a efetividade da fórmula de São Tomás de Aquino, dar a cada um o que lhe é devido, segundo uma igualdade proporcional. E os senhores servidores da justiça, eu me orgulho de caminhar junto com os senhores, aprendendo e construindo a justiça que nós queremos. Os senhores são merecedores de todo o meu respeito e toda a minha admiração.
Obrigado por suportarem a minha angústia e pela imprescindível ajuda no difícil ofício que é servir. E o que dizer dos meus pais, senhora minha mãe? A senhora está aqui presente, já que meu pai não pôde por motivos de saúde. Mas ele me deu 2 conselhos, minha mãe. Fale das pessoas necessitadas e não se esqueça de dizer do seu carinho por Feira de Santana. Feira de Santana, Santa Ana, a avó de Jesus. Santa Ana. Encerro com uma passagem de seu neto, Jesus Cristo, no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Muito obrigado, muitíssimo obrigado. Senhor presidente, com licença. Convido a vereadora Jerusa Sampaio para entregar flores à senhora Solange Mara Hungria, mãe do homenageado, como demonstração de apreço desta Casa Legislativa. Anunciamos a execução do hino à Feira de Santana. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com o nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com o nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso
altaneira, poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto, fiandeira que vive a fiar a toalha de luz do sol posto. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela velada. E o teu povo tão cheio de vida só trabalha por ver-te elevada. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira. Eu quero agradecer a presença do vereador Cadmiel Pereira, da vereadora Jerusa Sampaio, do vereador Lulinha, Marcos Lima, do vereador Roberto Torinho. Agradecer especialmente a presença de cada um dos senhores, de cada uma das senhoras, e declaro, portanto, encerrada a presente sessão solene, convidando a todos que assinem a ata de registro desta cerimônia. Muito obrigado e muito boa noite.